pedir a inspiração do Espírito Santo para que possamos, louvado seja o nome do Senhor, com veemência, com entendimento, transmitir essa mensagem às pessoas amigas, aos nossos irmãos que estão à escuta, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a estar orando comigo em nome do Senhor. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, em Tua presença neste momento, Deus amado, nós elevamos nosso pensamento e a nossa voz ao trono da Tua graça. Pedimos, Senhor, neste momento que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que possamos, meu Deus querido, com a graça do Teu Espírito, transmitir a Tua palavra aos nossos irmãos que estão à nossa escuta, as pessoas amigas, meu Pai, que possivelmente possam estar conosco ouvindo neste momento, ou futuramente, Pai, que eles sejam impactados com a pregação da Tua palavra, que ao ouvir a mensagem do Senhor, o Teu Espírito Santo possa falar profundamente ao coração de cada um, meu Deus querido, os convencendo de seus pecados, a ponto, meu Deus, deles decidirem de Te aceitar como Senhor e Salvador. Que cada um que nesta noite, Pai, nos acompanha e aqueles que irão nos acompanhar, sintam-se abençoados e agraciados com o poder da Tua palavra. Jesus amado, recebam a cura, que recebam a bênção da parte do Senhor, recebam a unção do Teu Espírito Santo esta noite. Deus, muito obrigado, é o que eu Te peço essas bênçãos, e por fé em Cristo Jesus, eu Te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Que o Senhor Jesus, na realidade, Ele sempre está à disposição para nos, está sempre aqui para nos abençoar. Louvado seja Deus, está sempre aqui para nos agraciar com a Sua palavra, com a Sua graça, para a honra e a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nesse momento eu quero convidar os meus irmãos para que juntamente comigo possam estar abrindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, louvado seja Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria muito que vocês possam estar acompanhando aí na Bíblia de vocês, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 8, verso de número 1 diz: Agora já, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam para as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo estar em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Esta noite eu quero falar um pouquinho a respeito aos corações dos irmãos sobre a importância de nós recebermos Jesus Cristo em nossa vida e a importância também da gente prosseguir servindo esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão sublime e que merece ser exaltado, que merece toda honra e toda glória.
E a Bíblia Sagrada, ela está repleta de textos bíblicos que vai falar a respeito do processo da salvação de Deus para a vida do homem. Louvado seja Deus. A Bíblia está cheia. Se você for ler a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia inteira ela vai dar em uma pessoa só, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Não existe outro tema central para as Sagradas Escrituras. Só apenas Cristo é o tema central. Ele é a fonte de todas as coisas e toda a glória tem que ser para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste momento, eu quero falar um pouquinho a respeito sobre a justificação que nós recebemos da parte de Deus quando nós acreditamos na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Mas para que possamos entender um pouquinho sobre a justificação, irmãos, se faz necessário a gente entender também um pouco a respeito do que Deus ele projetou para que ele viesse nos justificar de nossos pecados, da condenação que estava imposta para cada um de nós que estávamos vivendo debaixo do pecado. E graças a Deus que Deus ele iluminou os meus olhos, os seus olhos, e hoje nós estamos aqui servindo a Deus. Mas nós precisamos cada dia entender e compreender a necessidade de termos a convicção, de termos a certeza de quem nós servimos, termos, certo, a intimidade com Deus que nos resgatou do pecado, que nos resgatou do mundo. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que Deus, de todas as maneiras, ele vem manifestando a sua graça. A graça de Deus, ela não se deu apenas quando o Senhor Jesus morreu na cruz. A graça de Deus, ela já vem desde quando o homem, louvado seja o nome do Senhor, pecou contra o Senhor. Quando o Senhor, na realidade, ele manifesta, quando o pecado ele adentra ali através de Adão e Eva no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele pegou um animal e deixa subentendido isso, fez uma vestimenta de pele de animais para aquele casal. Nos perdoe, porque acabaram de nos ligar aqui e a gente não teve como atender o telefonema. Na realidade, a gente quer dar prioridade aqui à questão da palavra, apesar que é muito importante do que temos que resolver, que o irmão acabou de ligar. Mas a irmã Adriana, eu acredito que ela já vai nos ajudar aí, em nome de Jesus que está assistindo, a falar com o irmão a respeito de uma câmera que a gente está precisando para fazer as gravações, que eu estou pegando o telefone emprestado e fica acompanhando no notebook, né? Então a gente tem uma câmera apropriada para que a gente possa estar fazendo um trabalho mais bonito, né, para o Senhor, e fazer com que os irmãos possam participar conosco e ver que está sendo bem transmitido as imagens, certo, pelo computador. Que na realidade esse telefone aqui também está com uma lista na frente. Então vamos lá, irmãos, louvado seja Deus. Então a gente vai observar que a graça de Deus ela vai se manifestar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desde muito antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. E quando a gente vai ver o capítulo de número 15, o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai observar que o Senhor, a gente vai ver a primeira referência a respeito da manifestação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que o próprio Deus chega a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar para os irmãos o texto bíblico, capítulo de número 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente vai ver a primeira referência bíblica a respeito, certo, do Senhor Jesus. E o próprio Deus foi o primeiro a profetizar, certo, a vinda do seu filho, que iria, na realidade, esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, porque exatamente ele foi o responsável, né, aonde levou o homem. O irmão falar com o irmão para mim, por favor, irmãos, nos perdoe, porque a gente tá aqui, aí ele queria resolver o negócio de uma câmera com a gente, só que vamos dar continuidade à palavra, em nome de Jesus. Então vejamos só, a gente vai observar a primeira referência, louvado seja o nome do Senhor, aqui onde o Senhor Deus, ele fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus, e também nós temos no capítulo de número 12, aleluia, onde o Senhor fala a respeito, louvado seja Deus, que faria de Abraão uma grande nação, louvado seja o nome do Senhor. E por diante aí do capítulo 12 para frente vai mostrar que o Senhor falou também que iria, louvado seja Deus, da descendência de Abraão, trazer reis, governantes, né, grandes homens, e um desses que o Senhor se referia era exatamente da pessoa do Senhor Jesus que viria para poder reinar. Como nós bem sabemos, o propósito do Senhor Jesus
do seu reino é um propósito celestial, é um propósito espiritual que está, louvado seja o nome do Senhor, projetado por Deus para poder fazer com que o homem se aproxime da presença do Senhor, se aproxime de Deus, se aproxime da sua palavra. O que Deus mais quer na realidade é que o homem venha buscar a sua presença, que o homem venha buscar o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e tem em sua vida o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus, eu poderia ler outros textos bíblicos, porque na realidade tem uma infinidade de textos na Bíblia Sagrada que vai falar a respeito da salvação. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando da doutrina da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esta doutrina que é tão rica, que está composta com tantos outros temas, que faz parte da vida do cristão e é de necessidade de cada um de nós, cada dia lutarmos para poder continuar mantendo a nossa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Diante do mundo em que nós estamos vivendo, que está tão caótico, a gente vai ver que cada dia mais precisamos nos aproximar da pessoa do nosso Deus. E a gente vai observar que Deus, na realidade, quando ele faz uma vestimenta de pele de animais para Adão e Eva, estava tipificando futuramente um sacrifício que seria também feito da pessoa do seu filho, que viria para poder mudar as vestes espirituais dos seres humanos, porque agora suas vestes estavam sujas, contaminadas com o pecado. E agora ele está tipificando ali que futuramente haveria também um sacrifício, mas só que até então ninguém sabia o que realmente iria acontecer. E hoje nós temos a palavra de Deus e a palavra ela nos deixa bem claro que esta pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos entender, para que nós possamos chegar em justificação, nós temos que entender exatamente o que o Senhor nosso Deus está querendo nos falar. Para que quando nós passamos por esse ato de justificação, nós estamos exatamente recebendo perdão dos nossos pecados para que possamos morar um dia no céu com o Senhor. Ser justificado também não quer dizer que gerou uma mudança em nossa vida. Não, de forma nenhuma. A pessoa ser justificada, ele está sendo justificado para que ele possa ter a chance de poder mudar, de poder ter as suas práticas diferentes e ser dignas, né, na realidade, de ter uma reconciliação. Louvado seja, ou seja, um restabelecimento diante do Criador. Então nós temos uma palavra para salvação. A palavra salvação no latim ela está composta por duas palavras, irmãos. A primeira palavra é salvare, que quer dizer tornar seguro. E a segunda palavra é salus, que quer dizer boa saúde. Na realidade, estas palavras elas acabaram se tornando um tipo de saudação, certo? Latino, em que as pessoas se encontravam e falavam o seguinte, falava salvare, que queria dizer o seguinte, que a pessoa estaria seguro e que a pessoa estivesse boa saúde, que a pessoa estivesse, louvado seja o nome do Senhor, guardado. Então salvação, na realidade, ela significa a pessoa ter boa saúde, a pessoa ter a vida espiritual restaurada, significa a pessoa ter a saúde também física, certo? Restaurada por Deus, porque a salvação ela compreende não apenas a questão espiritual, mas ela compreende todos os sentidos da vida do ser humano. Exatamente o que se cumpre quando a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Esta nova criatura, quer dizer, ela muda completamente. Ela não muda só apenas espiritualmente, ela muda fisicamente e muda em todos os sentidos. Porque quando nós estamos longe da presença de Deus, nós andamos tristes, abatidos, cabisbaixos, certo? Muitas das vezes, muitas pessoas não têm motivos para poder sorrir, para se alegrar, porque na realidade a sua alma já está tão oprimida, está tão abatida pelas coisas do pecado, que ela já não tem mais alegria para viver. E somente o Senhor Jesus tem a capacidade de poder mudar aquela criatura, certo? Velha em uma criatura nova. Louvado seja o nome do Senhor. E aí as coisas velhas se passam e tudo se torna o quê? Novo para aquela pessoa. Isso porque quando a pessoa ela recebe da parte de Deus a salvação, isso quer dizer, Deus passa a restaurar a sua saúde espiritual, Deus passa a restaurar a sua saúde mental, sua saúde, também a sua parte social, levando essa pessoa a um bem-estar tanto físico quanto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Além de tudo, estas palavras elas trazem um significado de a pessoa ter integridade,
louvado seja o nome do Senhor, e ter completude, ou seja, aleluia, e ter inteireza. Quando nós recebemos a salvação, o Senhor, quando nós recebemos da parte de Deus esse projeto da salvação, nós acabamos recebendo a transformação dentro do nosso coração, o que nos torna mais íntegro, o que nos completa também, louvado seja o nome do Senhor, o que faz com que nós venhamos estar em um bem, louvado seja o nome do Senhor, está em todos os sentidos, como já falei para vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então a salvação, ela compreende todas essas áreas. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos entender que quando Deus ele chama Moisés, ele está chamando um libertador. Para quê? Para poder livrar o povo de Israel, que na realidade era o povo que estava sofrendo em todas as áreas. Estava sofrendo no contexto social, contexto político, contexto espiritual, principalmente porque era um povo que estava praticamente, apesar de que era uma descendência de Abraão, mas muitos estavam vivendo na idolatria, porque estavam vivendo no Egito. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos deixar entender que eles tinham até mesmo seus calçados, né? A forma que eles calçavam, às vezes eram obrigados a calçar algumas coisas e adorar outros deuses, como os deuses do Egito, mas na realidade Deus, quando ouviu o clamor do povo, Deus resolveu chamar quem? Um libertador. Quando nós observamos Moisés na Bíblia Sagrada, nós podemos entender que Deus estava dando uma luz futuramente para a pessoa também, mostrando a pessoa de Cristo, que viria para poder libertar o homem da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Quando nós recebemos essa salvação, nós estamos recebendo da parte de Deus uma prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Prosperidade em nossa alma. Quando estamos falando aqui de prosperidade, nós não estamos tratando de uma doutrina da prosperidade, onde mostra que as pessoas não sofrem e que nem devem passar dificuldade. Muito pelo contrário. O nosso próprio Senhor Jesus, mesmo sendo um rei, ele nasceu em uma estribaria e ele também chegou a dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu. Louvado seja Deus. Se ele venceu, provavelmente, é claro, e ele deixa subentendidos para nós que com ele nós conseguiremos sim vencer este mundo, louvado seja o nome do Senhor, de pecado, este mundo de sofrimento, este mundo de derrota, este mundo de fracasso. Então, a salvação é isto. Louvado seja o nome do Senhor, a salvação é isto. Então, observamos que Deus, ele tem também vários nomes. Por exemplo, a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor Jesus e que o Senhor Deus, eles têm os seus nomes semelhantes uns com os outros. No hebraico, louvado seja o nome do Senhor, no idioma hebraico, os nomes eles têm uma semelhança com respeito ao que diz salvação. Louvado seja Deus. E algumas palavras, alguns nomes que são dados para o Senhor, é o nome de Yeshua, que quer dizer livramento, felicidade. Louvado seja o nome do Senhor, livramento e felicidade. E também o nome Iavé, que é dado o nome para o Senhor, que quer dizer também Jeová, e Jeová quer dizer Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, significa o quê? Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos mostrar que Yeshua significa Jesus, que significa também Iavé, é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a gente vai observar que os nomes do Senhor Deus e do Senhor Jesus, eles combinam, louvado seja o nome do Senhor, e eles significam salvação para a vida do homem, libertação para a vida do homem, restauração para a vida do homem, louvado seja o nome do Senhor. Então, Iavé foi o mesmo que libertou quem? O povo de Israel, que estava vivendo na escravidão do Egito, e o Senhor providenciou uma solução para que eles viessem exatamente serem libertos daquela grande escravidão. Capítulo de número 14 do livro de Êxodo, capítulo 14 de Êxodo, e o verso de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. Então isso aqui é salvação. Deus estava livrando o seu povo dos inimigos. Deus estava livrando o povo exatamente das mãos de Faraó. Faraó, na realidade, ele é uma representação do adversário da igreja.
do adversário do homem, certo? Que quer tirar a vida do homem e levar para o profundo abismo. E Moisés, ele é uma tipificação de Cristo, que veio para poder livrar o homem, certo? Exatamente das mãos de Faraó. E o Egito é um símbolo exatamente do mundo que oprime as pessoas, o mundo que na realidade oferece sofrimento, que oferece amargura, que oferece dor, que oferece muita tristeza, e muitas vezes querem se libertar e não conseguem porque não tem o libertador. As pessoas procuram várias maneiras, mas estão presas espiritualmente e não tem como quebrar esta corrente. Certo? Não existe outro meio de quebrar esta corrente que é espiritual, que amarra, certo? Que amarra a pessoa de uma forma que muitas das vezes que a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo. Mas hoje, se você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, vai compreender um pouquinho a respeito do que Deus está falando para você e como Deus ele tem, certo, para você um bem-estar bem melhor na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. A primeira carta de João, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo de número 4 e o verso de número 14. Nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Glória a Deus. Capítulo de número 4, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto e temos testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quer dizer, como um resgatador para gerar um bem-estar à vida das pessoas. Foi para isso que Jesus foi enviado. Jesus foi enviado, louvado seja o nome do Senhor, para poder fazer com que as pessoas tenham uma nova motivação. Com que as pessoas venham ter uma nova perspectiva de vida. Para muitas pessoas, uma nova perspectiva de vida é ter uma vida financeira bem, certo? Bem, como é que eu posso dizer? Bem elevada, mas muito pelo contrário. Não é exatamente isso. Louvado seja Deus. Uma verdadeira boa perspectiva de vida, certo? Um verdadeiro bem-estar é quando nós conseguimos encontrar a paz para dentro da nossa alma. Se na realidade as questões financeiras pudessem trazer felicidade ao homem, muitas pessoas não tiravam suas vidas, muitas pessoas não abandonavam as suas casas, muitas pessoas não caíam em depressão, porque já haviam encontrado também a verdadeira felicidade em suas vidas. Muito pelo contrário, o verdadeiro caminho é o Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho que pode levar o homem para ter realmente uma paz em sua alma. Então nós temos um nome que é dado para o Senhor também, Shalom, que quer dizer paz. Na realidade, o Senhor, quando nós o aceitamos, quando nós cremos, nós estamos recebendo para a nossa vida a paz que Deus projetou, porque a vida do homem, como já falei, está em guerra. Ou seja, em guerra consigo mesmo e em guerra com Deus. E quando ele aceita a Jesus, ele passa a ter paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Então, quando nós expressamos sobre isso, nós vemos que está se tornando algo, está tendo uma completude dentro da vida do homem. A paz de Deus que está passando a preencher o coração do homem, certo? Porque ele recebeu quem? Shalom, louvado seja o nome do Senhor. Ele recebeu a paz do Senhor. Isaías chegou a dizer que Jesus, ele é o quê? O príncipe da paz. Louvado seja Jesus para sempre. Então vamos lá, irmãos. Vamos prosseguir aqui para a palavra do Senhor. No sentido original de salvação, no sentido original de salvação, que vem da palavra a palavra salvos, que quer dizer curado. Quando nós, na realidade, recebemos a Jesus como Senhor de nossa vida, nós não estamos apenas recebendo o Evangelho. Nós estamos recebendo cura. Cura para o corpo e cura para a alma. Salvação, na realidade, significa cura.
Louvado seja Deus. É isso que o Senhor faz para nós. Então, esta cura, na realidade, ela precisa ser injetada na humanidade. Esta cura, ela precisa ser injetada na vida do homem. Esta palavra, esta paz, esta cura da parte de Deus, ela precisa ser disseminada dia após dia sobre a vida dos seres humanos. E nós, como cristãos, devemos fazer isso, pregar a palavra de Deus às pessoas e transmitir a mensagem do Evangelho. E então, se você que está ouvindo esta palavra esta noite, está vendo que teu espírito está conturbado, que teu espírito na realidade está abatido, que está triste, você não encontra um motivo para sorrir, você não tem mais uma forma, uma alegria para poder cantar, é exatamente isso que eu quero oferecer para você. A salvação de Deus, a cura para a tua alma. Se a tua alma estiver bem, se teu espírito estiver bem com Deus, na realidade o teu corpo também estará bem. Mas se a sua alma estiver enferma, o teu corpo também estará, entendeu? Enfermo, louvado seja o nome do Senhor, você estará completamente desmotivado para qualquer tipo de coisa nesta vida terrestre. Então, a humanidade, o que ela precisa é ser curada de quê? Em primeiro lugar, do pecado. Precisa ser curada do pecado. Cada pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que quando você aceita Jesus, você não vai mais ser um pecador. Muito pelo contrário, você continuará sendo um pecador, porque você tem uma natureza pecaminosa. Porém, você já não viverá já não vai mais viver para viver pecando. Mas você vai viver para fazer a vontade de Deus. Você vai viver para poder fazer a vontade do Senhor. Essa é a diferença. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós não conseguimos nos libertar do pecado, porque o pecado, ele precisa de alguém que tenha o poder para poder libertar a gente dessa amarra que é o pecado. Por isso que muitas pessoas não fazem o que quer. Fazem aquilo que o pecado manda fazer. Manda a pessoa beber, manda a pessoa fumar, manda a pessoa se prostituir, manda a pessoa viver no pecado, manda a pessoa viver de várias maneiras, certo? Quer dizer, porque na realidade o Senhor que está sendo o pecado está governando o servo. Mas quando aquele servo que é escravo do pecado passa a querer ser um escravo de Deus, na realidade quem passa a governar é quem? É o Senhor. A pessoa já vai ter uma força sobrenatural da parte de Deus para poder rejeitar os convites que o mundo está oferecendo para ele. Quer dizer, aquilo que ele não consegue fazer só, porque não é um mérito humano, mas é um mérito que é dado da parte de Deus, na pessoa de Jesus, certo? Aí sim, a pessoa consegue, certo? Dar um basta nos desejos pecaminosos que vêm oprimindo a sua alma e passa a fazer a vontade do Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, verso de número 34. Quero convidar você para continuar lendo comigo a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso 34. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, verso de número 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o texto bíblico que vai falar a respeito da mulher que estava enferma. Louvado seja o nome do Senhor. Já havia muito tempo e ela estava com fluxo de sangue. E na realidade aquele fluxo não cessava, mas quando ela se aproxima de Cristo, ela toca em quem? Em Jesus, nas vestimentas do Senhor. Quando ela toca no Senhor, ela é curada daquele mal. Ela foi curada daquele mal. Automaticamente ela foi curada. Porque na realidade, salvação é como nós falamos, é cura da parte de Deus para a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. É cura. Então a salvação ela também tem origem nessa palavra. A palavra soter, que vem de soteriologia, louvado seja o nome do Senhor, é um vocábulo da soteriologia e é um termo teológico composto por duas palavras gregas que quer dizer sotéria, que significa salvação. Cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar. E também tem o substantivo que vem uma outra palavra, logia, que quer dizer estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na realidade, é que nós observamos que estamos estudando nesta palavra o estudo de quê? Da salvação, a cura para o homem, o estudo do bem-estar para o homem, que só pode ter mediante a salvação do Filho de Deus. Não existe água benta, irmãos, não existe nada disso. Nada disso pode resolver. Muitas pessoas acreditam assim, nós não vamos querer falar sobre a fé de alguém. Cada pessoa acredita de uma maneira, mas nós resolvemos ficar com a palavra de Deus, que é a verdade, que nos ensina que o caminho é o Senhor.
capítulo 14, verso de número 6, certo? Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus chegou a falar do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, a gente vai entender que o Senhor Jesus, ele é a cura de Deus para a minha alma e para a alma de todos quanto, certo, já o aceitaram, para a cura, para louvado seja o nome do Senhor, para todos quanto acreditar em seu nome, porque a salvação de Deus é para todos aqueles que na realidade têm uma vida nesta terra, todos aqueles que precisam arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador, porque ele morreu por todos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador para todos sempre. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 23. A palavra de Deus vai nos dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na realidade, esse texto ele se refere, na originalidade dele, ele vai se referir exatamente quando Adão e Eva pecou, ficaram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor arrumou um meio, de cobrir os seus pecados, certo? Fazer com que eles, na realidade, uma tipificação para o futuro, como já falei para os meus irmãos. Então, a vida eterna, na realidade, ela já começa a ter uma antecipação aqui, nesse momento. Porque quando o homem chegou a pecar lá, e devido nós sermos descendentes deles, nós acabamos trazendo para nós também uma natureza pecaminosa, e a Bíblia vai dizer que toda alma que pecar, esta alma morrerá. Então quer dizer, o homem morre porque cometeu pecado. Se o homem não tivesse morrido no pecado, ele não morreria. Por que Jesus, na realidade, ele venceu a morte? Por quê? Porque na realidade Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, ele era um ser santo e a morte não o suportou, certo? Mas se fazia necessário, na realidade, ele entregar a vida dele para que viesse perdoar os pecados da humanidade. Louvado seja Jesus para sempre. Tá um pouco. Mas eu acho que não dá para ouvir aqui não. Louvado seja o nome do Senhor. Então observemos aqui, irmãos, que a vida eterna, ela já tem uma antecipação do reino de Deus. Aqui neste momento nós podemos viver em saúde e em prosperidade em todas as dimensões da vida. E nós poderemos também o quê? Experimentar a comunhão com Deus e o perdão e a libertação dos pecados. Isso fazendo com que a nossa alma sinta-se apaziguada, acalmada pela ação do Espírito de Deus mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então vamos falar, louvado seja o nome do Senhor, sobre a importância de acreditarmos na salvação. A gente vai observar que em Êxodo, a gente vai ver que o Senhor lhe preparou ali, mandou preparar a Páscoa. A Páscoa, na realidade, foi uma cerimônia instituída por Deus para poder representar a libertação que futuramente Cristo faria em nossas vidas, certo? Nos libertaria da força do pecado deste mundo. Então, a Bíblia ela tem várias tipificações e simbolismo que vai mostrar o sacrifício futuro da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então observemos, quando o Senhor Jesus, quando a gente vai falar sobre a salvação de Deus, nós vamos falar sobre o quê? A graça de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, vamos ler aqui, eu convido os irmãos a ler Tito, capítulo de número 2, verso de número 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Quer passar para cá? Verso de número 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Tito, irmãos, capítulo de número 2, verso de número 11. Eu convido vocês a lerem comigo a palavra do Senhor, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Quando nós falamos de salvação, a gente vai entender, a Bíblia ela vai dar alguns tipos de dons na Bíblia Sagrada, vai falar sobre os dons do Espírito Santo, vai falar sobre os dons ministeriais e vai falar também sobre o dom de Deus, que é a salvação. A Bíblia vai declarar que a salvação ela é um dom dado por Deus. Ninguém pode obter salvação por meio de outro, por nenhum outro meio, só apenas pela graça de Deus. Esta palavra graça, ela significa um favor imerecido. Quer dizer, a graça de Deus é algo que eu não mereço,
Não é pelos meus méritos, não é por aquilo que eu posso fazer, não é pelas minhas condições intelectuais, de forma nenhuma. O homem, na realidade, ele não é nada, absolutamente nada. Se tem alguém que é, este alguém é Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E porquanto agora a graça de Deus ela se manifestou, o favor que nós não merecemos, se manifestou a todos os homens da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor, com o objetivo de quê? De mudar a vida do ser humano. A palavra de Deus vai nos mostrar, louvado seja Deus, em Efésios capítulo de número 1, verso de número 7. Efésios capítulo 1, verso de número 7. Glória a Deus. Efésios 1 e capítulo 1, verso de número 7. A palavra de Deus vai dizer assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós recebemos redenção da parte de Deus, isso quer dizer o quê? Que nós recebemos libertação. Foi exatamente o que Deus fez com o povo. Deu uma redenção ao povo através de Moisés. Certo? Deus deu a redenção ao povo. Deus, o Senhor, libertou aquele povo de uma opressão, certo? Uma opressão física, certo? De homens que não reconheciam Deus como Senhor, mas que adoravam o quê? Adoravam outros deuses, Deus Apis, adoravam os deuses do sol, adoravam o Deus da lua, adoravam o Deus das águas, certo? E assim por diante. E quando o Senhor, na realidade, manifesta a salvação dele e manda as pragas, na realidade Deus estava imperando sobre todos os deuses do Egito e mostrando que ele que era o Deus da vida. Ele era acima de tudo. E agora a gente vai observar que Deus mostrou aquela redenção no passado e mandou o povo fazer uma Páscoa, matar um cordeiro em sua casa, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, que simbolizava futuramente o sangue de Cristo que nos livra, certo, da morte eterna. Aquele sangue do cordeiro vai nos mostrar que o anjo iria passar para poder matar todos os primogênitos. Se aonde tivesse o sangue, certo, ali estaria o quê? Um israelita. E seria livre. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor, ele trouxe a redenção para o povo. E o povo passou a viver uma nova perspectiva de vida. E hoje não é diferente. Deus manifesta a sua redenção aos homens na face da terra. Mas é preciso que o homem venha compreender esta redenção. Compreender esta salvação da parte de Deus. Quer dizer, tem um meio que a pessoa poderá manifestar a fé. Porque Deus ele implantou, certo, na vida de cada pessoa a fé. E esta fé, ela não pode ser qualquer fé não, irmãos. Ela não pode ser qualquer fé para receber a salvação. A fé para receber a salvação, ela tem que estar pautada e respaldada no Senhor Jesus. Se esta fé ela não tiver respaldada, esta crença não tiver respaldada em Jesus, ela é vã. Não adianta. Esta fé ela se torna uma fé totalmente vã. Então observamos que esta graça de Deus, ela manifesta o quê? Esta salvação, ela manifesta a graça, ela manifesta o arrependimento, ela manifesta a santificação, a justificação na vida do homem, ela manifesta a santificação, louvado seja Deus, ela manifesta vários pontos. E é exatamente o que eu quero falar a vocês esta noite, era a respeito da justificação que Deus ele tem implantado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A importância de recebermos a justificação da parte do Senhor nosso Deus, que é o Deus eterno de toda a salvação para a vida do homem que está vivendo debaixo do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos ver. Nós temos como definição da justificação, na realidade ele vai dizer que no ano de 1483, de 1500 a 1483 a 1546, ela teve mais propriedade, quando na realidade Martim Lutero ele passou a interpretar um texto da Bíblia Sagrada com propriedade. Como nós sabemos, na história da igreja, era altamente proibido, o clero havia proibido o acesso à Bíblia Sagrada.
E era ensinado o quê? Era ensinado que os homens, para poder receber o seu lugar no céu, era preciso ele dar suas indulgências, ou seja, comprar, morreu alguém, a pessoa vai lá, dar um terreno, dar um dinheiro bom, para que seus pecados sejam perdoados e a pessoa tenha uma morada no céu. E quando Martinho Lutero, ele abre a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo de número 1, e verso 17, a palavra de Deus vai dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o clero ensinava que a justificação era exatamente por meio de quê? Das obras dos homens. Você ia lá, pagava e recebia. Mas quando Martinho Lutero ele teve acesso às Sagradas Escrituras e viu que a salvação não vem de vós, mas é um dom de Deus, a gente vai observar que ele, além de ler esta palavra, ele publicou as suas teses diante do templo para poder combater aquilo que estava sendo ensinado. E na realidade ele lutou muito, sofreu muito para que hoje a gente pudesse ter a reforma protestante e viéssemos também ter este acesso de poder livremente pregar a palavra de Deus e entender as Sagradas Escrituras, entender a palavra de Deus. Então quando ele leu esse texto, porque nele se descobre a justiça de Deus, ele quer dizer o quê? Que através do Senhor Jesus nós recebemos o quê? A justificação que Deus oferece. A justificação, certo? O que na realidade Deus ele quer fazer é o seguinte, Deus ele quer nos justificar, ele quer nos perdoar por algo que nós cometemos e nos dá uma chance da gente poder estar ali mudando de vida, mudando. E o homem precisa muito na realidade receber da parte de Deus a justificação. E ele vai dizer mais, descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, nós para sermos justificados, o homem para ser justificado, ele precisa ter fé. Se a pessoa não tiver fé, não acreditar na mensagem que tem sido pregada, na mensagem que nós estamos pregando aqui, infelizmente ele não vai poder ser justificado de forma nenhuma. Mas se você acreditar naquilo que estamos pregando aqui, nesta palavra, se você acreditar que através da fé no Senhor Jesus você pode ser justificado de seus pecados, você será justificado ao receber o Filho de Deus. Mas lembrando que esta fé, ela não é um ponto determinante que vai dizer que você já está salvo, né? Assim não. A justificação, ela segue-se um processo depois que você vai ser regenerado. A fé é apenas um meio que Deus te deu para que você, é um instrumento para poder você usar e trabalhar com ela. É como uma ferramenta que você pega para fazer, por exemplo, uma construção. Você precisa das ferramentas para poder você prosseguir naquela construção. E hoje, para nós morarmos no céu e prosseguir, nós precisamos continuar tendo fé. E além de ser justificado, nós literalmente temos que viver pela fé. Crendo, certo? Porque a fé é como vai dizer aqui, ó. Certo? Vamos ler capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se veem. Certo? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então vejamos só. Então a fé é você ter certeza das coisas que você está esperando, mesmo quando você não vê. Quando você se torna justificado e aceita Jesus como Salvador, teu objetivo é morar onde? No céu de glória. E para isso é preciso ter fé. Sabe por quê? Porque na realidade vai vir muitos desafios. Vai vir muitas lutas. Muitas coisas vão tentar parar a tua vida para que você não prossiga em frente. Isso na realidade não é apenas para quem está começando. Isso na realidade não é apenas para quem está começando. Mas é para pessoas que já têm muito tempo na fé. Todo dia é uma batalha espiritual. E temos três grandes adversários. Certo? O diabo, a carne e o mundo. Três grandes adversários. E a carne é um dos piores que tem, porque na realidade você dorme com ela, você deita com ela, e é preciso você ter fé para poder andar ao lado de Deus, caminhando com o Senhor, como andou Enoque. Louvado seja Deus para todos sempre. Romanos capítulo de número 1, verso de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 17. A palavra de Deus vai nos dizer: e visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. A justificação você não vai encontrar em outro meio, certo? O mundo inteiro ele tem muitas religiões, mas aqui nós não estamos pregando religião.
Aqui nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos pregando placa de igreja A ou igreja B, de forma nenhuma. Agora, quando você aceita Jesus, você precisa, certo, se reunir com o corpo de Cristo, que é a igreja, em um determinado lugar, para que juntos vocês possam manter a comunhão e juntos poder caminhar para o céu. Então, a palavra de Deus vai nos dizer no verso 17, visto que a justificação de Deus, a justiça de Deus se revela, certo, no Evangelho. O que é a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho de Deus é Cristo, as boas novas de salvação. Então não existe outro meio para ser justificado, tem que ser através do Evangelho. E onde que nós encontramos o Evangelho? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra Evangelho significa boas novas. Deus, na realidade, quando Ele enviou o seu Filho, Ele estava mandando o Evangelho dele para o mundo. As boas novas de salvação. O próprio Deus, na realidade, eu não canso de falar e vou continuar falando, e a Bíblia não cansa de dizer isso. O próprio Deus assumiu a sua forma, uma forma humana na pessoa de Jesus e ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para poder remir os nossos pecados. Sendo Deus. Isso foi tanto amor, tudo para poder nos justificar de nossas transgressões, tudo para poder perdoar, para nos dar uma nova oportunidade de termos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós não precisamos, na realidade, não é pagar para ser salvo. Não precisa pagar para ser salvo, porque já foi pago na cruz e foi preço de sangue. Foi uma vida que foi cravada na cruz do Calvário, que teve as suas mãos pregadas, que teve os seus pés pregados, uma coroa de espinhos, foi atravessado por uma lança, sofreu grande agonia até mesmo antes de sua morte, certo? Passou até por uma doença por nome hematidrose, de tanta agonia de pecado que tinha sobre ele e do que ele havia de enfrentar, que ele acabou suando, certo? Suor e sangue juntos. E quando estava na cruz do Calvário, ele disse, exclamou assim, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, na realidade, não desamparou de forma alguma a pessoa do Senhor Jesus. Mas Deus é um ser tão santo que ele não poderia contemplar tanto pecado que estava sobre a vida de Jesus, da humanidade. Certo? É exatamente isso que a Bíblia está querendo nos mostrar. Então vamos ver capítulo de número 8 da carta de Paulo aos Romanos, verso de número 30. A Bíblia vai dizer, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai afirmar tanto a questão da predestinação quanto a questão da justificação. Louvado seja o nome do Senhor. E é de grande importância, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqueles que foram justificados continuem firmes, para que seja um dia glorificado na pessoa do Senhor, para ser como Ele é. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que essa justiça de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós conseguimos receber em nossa vida. Na realidade, o crente, ele nunca vai possuir, na realidade, a totalidade. Nunca vai possuir a totalidade, porque nós continuaríamos sendo pecadores, mas porém pecadores justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Lembrando que quando nós temos Jesus, nós não vivemos mais para viver pecando. Nós não estamos mais vivendo para poder viver a vida do mundo, mas nós não vivemos mais nós, mas Cristo passa a viver em nós. Então, se Ele passa a viver em nós, as vontades deles têm que ser obedecidas e respeitadas, para que, na realidade, nós possamos tomar posse por completo, e quando o dia que a trombeta soar, nós possamos ouvir o som da trombeta de Deus e chegarmos ao encontro do nosso Salvador, Rei e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vai dizer assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Então, logo agora, Paulo chega a dizer que ele já não vive. Já não era ele que vivia. Mas agora que Cristo que estava vivendo nele. E se Cristo estava vivendo nele, ele já não vivia para si. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vivia uma vida de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Para o Filho de Deus, no Filho de Deus, que nos amou
e a si mesmo se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nos dar a salvação eterna. Toda honra e toda glória seja dada para Jesus. Muito bom, glória a Deus que o Senhor já nos justificou com a sua graça salvadora, e hoje nós estamos juntos, unidos como igreja, para poder levar outras pessoas a receber a Jesus como Salvador. Então, meu querido amigo, ouvinte da palavra, é importante que agora você já não viva mais para você. Receba Jesus como Senhor e deixe com que Cristo viva em sua vida. No Espírito Santo, mediante o que? A fé na pessoa do Filho de Deus. Isso é de grande importância para as nossas vidas, pois somente nele nós somos justificados, e quer dizer, nós somos inocentados, louvado seja o nome de Jesus. Quer dizer, quando nós recebemos, somos inocentados da parte de Deus, quando nós recebemos essa justificação, o Espírito Santo ele passa a ter uma liberdade, certo? Com mais liberdade. O Espírito Santo, na realidade, ele nunca se afasta do pecador, nunca. O crente pode se afastar, mas o Espírito Santo não se afasta dele. Sabe por quê? Porque a função do Espírito de Deus é fazer com que os homens venham se arrepender dos seus pecados. É fazer com que os homens venham se arrepender das suas transgressões e busquem a presença do Senhor. Essa é a função do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para que o homem chegue na presença de Deus. O homem muitas vezes se afasta do Senhor. Agora, quando você se aproxima, você crê no que eu estou pregando aqui. Quando você acredita naquilo que eu estou ministrando, né, na palavra, estou ministrando na palavra para você. E você decide querer receber este Deus como teu Senhor e Salvador, a partir desse exato momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós já nos tornamos o quê? Moradas, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Na realidade, todos são morados do Espírito Santo, mas só que muitos estão, outros moradores estão morando no templo, onde o Espírito Santo não está tendo liberdade de morar. Mas quando você crê no Filho de Deus, o Senhor vem com o seu poder tremendo, tira este indivíduo que está morando, certo? Dentro deste templo, expulsa ele e faz uma limpeza geral e passa a habitar. E ornamentar a casa, e trazer vida e cores e alegria na vida desta pessoa que é um templo do Espírito Santo, a partir do momento que ele passa a receber a Jesus como Salvador de sua alma, como Salvador de sua vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, quando a justiça de Cristo torna-se aceitáveis, aqueles que são inaceitáveis, quer dizer, ninguém quer, ninguém acredita que você pode mudar. Muitas pessoas não acreditam que pode ter uma diferença. Quer dizer, existem pessoas que eles estão à margem, certo, da sociedade, como alguns já os colocaram, e que as pessoas não querem mais essas pessoas. Mas a diferença é que a graça de Deus coloca essas pessoas no lugar onde ninguém consegue colocar. Deus eleva elas a um nível superior. Por quê? Porque elas foram humilhadas pelo adversário, elas foram humilhadas pelo mundo, elas foram humilhadas por pessoas, e agora elas recebem acreditar no Senhor Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que aqueles que são humilhados serão exaltados. E quando essa pessoa recebe Jesus, ele passa a ser exaltado por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu me lembro do meu irmão Marcos Aurélio, louvado seja Deus. Vamos dizer assim, podemos dizer que somos parente, né? Por consideração, nós somos parente por consideração. E nós vimos... hoje o irmão Marcos Aurélio pregando a palavra de Deus, orando por vidas, mas vimos muitas das vezes ele, quando ele estava abatido, vi ele chorar, vi ele sofrendo no pecado, mas quando ele aceitou Jesus, a vida dele mudou completamente, certo? Era uma pessoa que vivia no vício, era uma pessoa que vivia na bebida, mas quando encontrou a Cristo, agora está libertando outras pessoas dos vícios. Isso é de grande importância, porque somente Deus tem o poder de realizar esta maravilha na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 3, verso de número 21. Romanos capítulo 3, verso de número 21, carta de Paulo aos Romanos 3, 21. A palavra de Deus vai nos dizer: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, os que acreditam, porque não há distinção. Deus não faz distinção, é diferente do homem.
O homem faz distinção da pessoa, às vezes, pela cor, pela classe social, pela forma que a pessoa fala, mas com Deus não existe isso. Com Jesus não existe isso. Ele morreu por todos e ama todos da mesma maneira. Ama todas as pessoas da mesma forma e deseja salvar todas através da sua vida. E diz mais, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Ou seja, é pela graça, é de graça. É um favor que você não merece, que eu não mereço, mas que Deus está te oferecendo esta noite através da sua palavra, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele veio para nos resgatar do mundo. Ele veio para nos resgatar da mão do adversário. Porque o adversário tem oprimido, o adversário está roubando tudo, o adversário está levando tudo da pessoa. E a pessoa continua sem poder prosperar, tanto espiritualmente quanto financeiramente. A pessoa continua perdendo a sua saúde espiritual, perdendo a saúde espiritual, já perdeu, né? Mas perdendo a saúde física, por quê? Porque o pecado, o adversário está oprimindo. Mas é isso aqui que a palavra de Deus vai nos dizer. Porque agora, mediante a redenção que há em Cristo, ele veio para nos resgatar através de Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como sacrifício mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus, na sua paciência, os homens pecaram e não tinha saída para eles, a não ser Cristo. E o Senhor resolve mandar o seu Filho, certo? Para poder morrer em nosso lugar. Morrer em nosso lugar. Exatamente isso que a palavra vai dizer. Ele veio para poder morrer em nosso lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, verso de número 5, a Bíblia vai dizer assim. Mas ao capítulo 4, louvado seja Deus, capítulo 4, verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer, perdão, capítulo de número verso de número 28 do capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Verso 28 do capítulo de número 3. Verso 28 do capítulo 3 diz... Verso 27. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então vai dizer... Muitas pessoas dizem... Eu não bebo, eu não fumo... As pessoas dizem assim, eu não faço mal para ninguém, eu faço coisa boa, eu até dou cestas básicas, ajudo alguém. Mas na realidade, isso daí é uma coisa que todo mundo precisa fazer, certo? Fazer o bem, sem olhar a quem, como já diz o ditado popular. Mas não é exatamente por essas obras que o homem terá a justificação de seus pecados. Não é exatamente por essas obras que o homem receberá o perdão de forma alguma. Não é exatamente por isso. O homem receberá perdão de seus pecados, louvado seja Deus, pela fé, independentemente das obras da lei que ele tem feito. Ele recebe essa justificação mediante a Cristo. O homem pode fazer o que quiser fazer, mas não poderá receber a salvação pelos seus méritos, pelo seu próprio esforço. Porque na realidade todos são pecadores. E só apenas Cristo, que é o justo, pode justificar a vida do homem. Mas para isso é preciso usar a ferramenta que ele te deu, a fé. Se você acredita, põe esta fé em ação. Se você acredita, põe esta fé em ação. Recebe a Jesus hoje mesmo como Senhor da tua vida, como Salvador de sua alma. Decida-se para Ele, aceite-o como Salvador e você sentirá algo novo dentro da sua alma. É exatamente o que a palavra de Deus vai nos mostrar. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Então aqui, observemos o quê? Que o Senhor está manifestando de todas as maneiras a sua salvação para que o homem se arrependa e tenha uma justificação da parte de Deus, que é o Senhor e Salvador. Gálatas capítulo de número 3, voltando aqui, verso de número 11, diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quer dizer, o justificado, para se justificar, tem que ser pela fé. A lei, na realidade, as pessoas tinham que cumprir ela, certo? E ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. E o Senhor Jesus veio para cumprir toda a lei, cumprir toda a lei nele. E Deus manifestou o seu amor, e este amor é Cristo. E esta lei se resume neste amor, que é o Senhor Jesus. E quando nós recebemos este amor de Deus, nós aprendemos a amar mais a Deus
nós aprendemos a amar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Porque ninguém tem a capacidade de cumprir todos os mandamentos. Mas quando a pessoa, na realidade, recebe este amor de Deus, manifesta este amor para Deus e ama a Deus com a sua força, com o seu coração, toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo, ele está ali, na realidade, cumprindo também os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Então o homem, ele só poderá ser justificado mediante a fé. Estou mostrando para você que a justificação, ela tem que ser através da fé. Então a justificação, certo, é um ponto que é dentro da doutrina da salvação. É uma ramificação da doutrina da salvação que precisa ser praticada. E esta prática, ela precisa ser usada através daquilo que Deus te deu, a tua fé. Não é difícil, não é complicado. É porque o adversário sempre vai querer que você não aceite esta fé. Sempre vai colocar dúvidas em seu coração, sempre vai colocar, certo, lembranças de coisas que na realidade que não agradam a Deus, mas que satisfazem o prazer da carne, que satisfazem a vontade do mundo, certo? É isso, ele sempre vai colocar meios para que a pessoa na realidade não venha querer receber a Jesus como Senhor de sua vida, mas que venha continuar vivendo no pecado. Então na realidade, quando o Senhor nos justifica, é como se você tivesse cometido algum tipo de crime, que na realidade que o homem comete é o pecado, e você vai ser condenado por isso. Porque o homem que morrer no pecado, ele vai ser condenado por causa do seu pecado. Mas Deus enviou Jesus para dizer assim, olha, eu vou colocar você aqui, mas meu filho hoje vai vir para poder te justificar. Ele vai ser teu advogado. Ele vai ser teu advogado. E em todo teu advogado, ele vai advogar a tua causa. Então ele vai advogar a tua causa e tu serás justificado por Deus. Tu serás justificado por Deus. Então, na realidade, Deus é aquele que dá a sentença mediante o seu filho Jesus. Mas futuramente, Jesus ele será o quê? Juiz. Ele vai operar como juiz, porque na realidade, aqueles que não quiseram usar a fé para poder crer no seu sacrifício, que ele deu a sua vida, sofreu, ele suou sangue, ele teve as mãos pregadas, ele deu a sua vida, o Senhor Deus se humanizou, veio a esta terra. E você não quis aceitar o sacrifício de Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele vai vir como juiz. Aí vai ser quando a pessoa, na realidade, não vai ter mais jeito, porque a morte já o levou e será o grande dia do julgamento e não haverá mais chance de se arrepender. O momento de invocar ao Senhor é agora, é hoje. Isaías chegou a dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Está perto de você, do teu coração, dos teus olhos, dos teus ouvidos. É aquilo que está sendo transmitido através desta live, neste momento, através deste vídeo que está sendo pregado para você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você Amém. Pode dar um glória a Deus por isso que você está ouvindo nesse momento? Amém. A tua alma está sendo enriquecida de uma forma extraordinária. Enquanto você ouve essa mensagem, Deus está moldando, está trabalhando na tua alma, está trabalhando dentro do teu espírito, certo? Porque hoje o teu espírito está absorvendo, a tua alma está absorvendo a palavra de Deus. E enquanto você vai descansar, o Espírito Santo vai sondar você e vai trabalhar na tua vida, certo? E a palavra de Deus vai operar, porque o Espírito Santo vai fazer com que aquela palavra fique fixada dentro do teu coração e você sinta-se movido pelo Espírito Santo para poder querer buscar mais a presença de Deus. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 21. A palavra de Deus vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feita a justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele tinha duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina, certo? Se dá o nome de união hipostática, que no caso é a união dessas duas naturezas. Mesmo o Senhor Jesus em forma de carne pecaminosa, ele nunca pecou. Ele nunca errou. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado, o fez pecado por nós. Quer dizer, ele nunca pecou. Mas Deus resolveu fazer Jesus, certo? Fazer Jesus semelhante a um pecador. Porque a Bíblia vai dizer que maldito aquele que for pendurado na cruz. Então Jesus se fez maldito por nós, sendo que maldito éramos nós. Então ele levou a nossa maldição na cruz do Calvário. Foi aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 53, a 700 anos do cumprimento.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tínhamos aparência, nem víamos beleza, nem formosura que nós viéssemos nos agradar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer que, nesse capítulo, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Mas vai chegar o dia em que o Senhor, ele vai prestar conta a cada pessoa. Vai chegar o dia que o Senhor vai querer saber o que você tem para apresentar a ele. Se hoje, na realidade, o homem sofrer uma enfermidade, ele vai dar tudo que tem para poder ter a sua vida de volta, para não morrer. E aí, para a vida eterna. O que você tem para oferecer para Jesus? Você tem em tuas mãos, certo? Que é a tua alma. Deus tem prazer na tua alma, Deus tem prazer na tua vida e necessita que você urgentemente, certo? Abra sua boca e diga, Senhor, a partir de hoje, eu vou te servir como Senhor da minha vida e eu quero uma mudança total dentro do meu ser com a tua palavra. Louvado seja Deus. Então, ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós, como vai dizer aqui, capítulo de número 5, verso 21. O Senhor o fez pecado por nós. Louvado seja Deus. Então, é de grande importância para que você seja justificado. Aceitar a Jesus como Salvador. Aceitar a Jesus como Senhor, aceitar a Jesus como seu libertador. E aqueles que reconhecem e aceitam essa necessidade de sua justificação são alcançados por ele, ou seja, pelo Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E Jesus disse ao fariseu que se justificava orgulhosamente. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas, verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 9. 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, que se consideravam justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, ele orava para si mesmo, ele não estava orando para Deus. Porque quando a pessoa está orando para Deus, vai fazer como fez o outro homem. Vou mostrar para você agora. Aí ele disse, ó Deus, graças dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano. Ele quer dizer que nem esse publicano que está do meu lado. Olha só, o homem se exaltando, se engrandecendo e achando que estava se justificando por si mesmo, pelas suas obras, porque dava o dízimo, porque era uma pessoa que louvado seja o nome do Senhor, que orava, que jejuava. Não é isso que leva o homem para o céu, irmão. Isso é apenas, claro, um composto que acompanha o processo da regeneração, da salvação na vida do ser humano. E continuando, a palavra de Deus vai dizer: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Agora o publicano não tinha coragem nem de levantar os olhos para Deus. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que ele não era nada. Ele reconhecia que ele não era nada diante de Deus, mas que ele era um pecador. É exatamente nesse sentido que o homem deve viver. O homem não deve viver porque diz que o homem seja bom, porque faz coisas boas. O homem deve se humilhar na presença do Senhor. O homem deve se humilhar na presença de Deus, e diz assim a palavra do Senhor: mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim pecador. Este ato de bater no peito era um ato que eles tinham de arrependimento, declarando: Deus, eu estou arrependido, eu não posso nem levantar os meus olhos porque tu és tão santo e eu sou um pecador. Era isso que ele estava fazendo, um ato de arrependimento, dizendo: ó Deus, ser propício, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer: digo-vos que este desceu justificado. Quem? Aquele que se humilhou para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem que exatamente pode ser justificado por Deus? É quem se humilha na presença de Jesus. É quem reconhece Jesus como Senhor de sua alma. É quem reconhece Jesus como seu Salvador. É esse exatamente que pode ser justificado por Deus. E é importante que para o homem receber a justificação, ele precisa dialogar com Deus, usando a sua fé, pedindo perdão de seus pecados, ajoelhando-se na presença de Deus.
certo? E pedindo perdão a Deus, Deus perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor da minha vida, como Senhor da minha alma, para a glória do nome de Jesus Cristo, o Salvador. Nós vamos agora, neste momento, dar os últimos textos aqui. Tinha muitos textos bíblicos, só que vai ficar muito longa a mensagem, certo? E nós iremos falar sobre outros pontos outro dia, como um ato de evangelização, porque eu tenho certeza que pessoas que ainda não se renderam a Jesus vão ter o prazer de ouvir essa mensagem do início ao fim, porque muitos querem tirar as suas dúvidas com respeito à salvação. Nós não temos como ser justificado de nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, meu querido, deixa essa palavra ao seu coração. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos novamente trazendo uma palavra neste canal da igreja, para a glória do nome do Senhor, certo? Onde estaremos ministrando a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, eu te convido a orar, agradecendo a Deus por esse momento especial. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de trazer a tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus querido, fixar esta mensagem no coração dessa pessoa. Teu Espírito Santo venha convencê-la e mostrar a ela a tua verdade, a tua salvação e o que o Senhor tem de melhor para a vida dela. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós teremos Santa Ceia do Senhor. Estaremos celebrando a Santa Ceia diretamente da casa da irmã Michele. Louvado seja Deus. E estaremos celebrando e relembrando, memorando o sacrifício vicário do Senhor Jesus. E eu convido você para que possa estar conosco, em nome de Jesus, celebrando ao Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas seja para sempre. Amém.